Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte: angústias no mundo natural e o mundo espiritual. Vamos pensar sobre isso? Vem comigo até o final. Só que antes, não esqueça de se inscrever, né? Não é possível você estar assistindo o vídeo aí e não estar inscrito no canal. Clica aí para se inscrever bem rápido, aproveita e clica no sininho, que aí você é notificado a cada vídeo novo e não perde a sequência. Não dá para a gente estudar um vídeo sem assistir os anteriores, os posteriores, para ter uma ideia geral do contexto, né? Nunca assista um vídeo apenas de maneira isolada. Sempre assista nos anteriores e nos posteriores para a tua compreensão ser melhor. Nosso objetivo é estar abençoando vidas. Espero estar contribuindo para abençoar a tua vida, trazer instrução sobre você. Então, se está sendo benção, querido, curte, comenta, compartilha, joga aí nas suas redes sociais, ajuda a gente a alavancar o canal. Posso contar contigo? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 8 e o versículo é de número 7. Apocalipse 8, versículo 7, diz assim: O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Amém, querido? Tudo que a gente vai ver até agora, e também que a gente já viu no capítulo 6, mas eu estou lendo agora porque há essa lacuna, a ideia que se tem, estou dizendo que essa é a posição mais correta, porque a gente vai ver mais para frente que há uns pequenos indícios de que talvez o arrebatamento aconteça depois. Mas eu, particularmente, eu creio que nesse momento aqui, entre a sexta e a sétima trombeta, que esse capítulo 7 está descrevendo exatamente o momento do arrebatamento. Ou seja, a igreja passa por 6 trombetas e essa sétima, a igreja passa por 6 selos, perdão, a igreja passa pelos 6 primeiros selos e no 7º selo, que é o tocar das trombetas, a igreja já não está mais presente aqui nessa época das trombetas. E a gente vai ver um respaldo muito grande nisso no capítulo 9, quando vai dizer que o povo estava buscando a morte e não estava achando, e que o povo já não estava se arrependendo. Se é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e da justiça, quando a gente lê lá a escrita de Paulo aos Tessalonicenses dizendo daquele que o detém, então quem detém o iníquo, quem detém a iniquidade de dominar, gerar a terra, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessa época aqui, já não vai haver mais o Espírito Santo. Então, isso precisa trazer para nós um senso de urgência. Então, o primeiro grande alerta que eu quero te fazer, você que quer acompanhar os estudos aqui com relação às trombetas, e a gente vai falar, a gente está entrando, né, nessa questão das trombetas, é um ciclo é um novo ciclo que está se iniciando, e a gente não pode esquecer que a gente está falando de 7 ciclos. Então, o que nós já falamos aqui? Nós já falamos dos 7 selos do rolo, que foi o primeiro ciclo, e agora a gente vai falar dos anjos da trombeta, que é o segundo ciclo apenas. Então, ainda faltam 5 ciclos. Ainda vem as 7 histórias simbólicas, as 7 taças de ira, e aí depois vem toda aquela batalha do Armagedon, que é a batalha e a igreja, a batalha final. Então aqui no capítulo 17, onde tem a batalha do Armagedon, aqui a batalha e a igreja, já seria a igreja triunfante vindo à terra, que é o que chama de que é a igreja triunfante? É aquele povo de Deus que está lá no céu, junto com Jesus Cristo, que vai voltar à terra como para batalhar ao lado de Jesus Cristo, que já vem para dominar a terra em vitória. Então é a igreja triunfante, que vem para triunfar, que já desce para vencer. Ou seja, o povo já foi arrebatado anteriormente, o povo já foi levado aos céus, como Paulo diz lá, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. Todo aquele processo já aconteceu, já teria acontecido antes do capítulo 17, para que no capítulo 17, então, pudesse acontecer toda aquela batalha. Então a gente está iniciando agora, na realidade, o segundo ciclo, que vai até o capítulo 11, versículo 19. Então esse segundo ciclo envolve as 7 trombetas. Mas as 7 histórias simbólicas e as 7 taças de ira acontecem muitas tragédias e muitas coisas ruins
sobre a terra. Então eu preciso que você tenha em mente, a gente vai ler capítulo 10 de Mateus, então Mateus 10, versículo 28, e eu preciso que você tenha esse versículo, anote aí, eu preciso que você tenha esse versículo em mente, para a gente poder entender, porque as coisas que acontecem no mundo natural são paralelas do que acontece no espiritual. Então, quando acontece algo no mundo natural, é Deus nos chamando ao arrependimento, é Deus nos chamando a uma contrição, é Deus nos chamando, despertando para a gente a necessidade de buscar a Deus. Então, ninguém morre nesse mundo natural aqui sem ter tido uma oportunidade, sem que em algum momento ele tenha tido uma oportunidade para se arrepender de pecados, Deus tenha tocado, movido no coração de que caminhos que estavam seguindo estavam errados. Mateus 10, 28 fala assim, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Tem vários ensinamentos aqui, mas eu queria que você refletisse em duas questões importantes. Primeiro, que no inferno vai estar o corpo e a alma. Então o sofrimento é muito grande, o sofrimento é terrível. E a segunda coisa que tem gente preocupada demais com o corpo, está falando do mundo natural, está falando da matéria. Tem gente preocupada demais e colocando o corpo, colocando a matéria acima do espiritual. Não faça isso, entenda. As coisas que acontecem no mundo natural, as coisas que acontecem no mundo físico, elas não podem ter aos teus olhos uma visão maior do que aquilo que acontece no mundo espiritual, porque na realidade é um símbolo. Então o que a gente vai ver agora nas trombetas, as 4 primeiras trombetas, elas vão atacar o quê? A terra, o mar, a água fresca e o céu. E trombeta eu vou ler aqui o que está na Bíblia arqueológica, no capítulo 8 de Apocalipse, eles explicam o seguinte sobre as trombetas no mundo antigo, que as culturas judaica e greco-romanas faziam uso de trombetas, que exerciam uma variedade de papéis no mundo antigo. Além da função musical, as trombetas podiam ser usadas para sinalizar reuniões públicas, desde apresentações teatrais a coroações e até cultos. O Antigo Testamento, mais que a cultura greco-romana, proporciona um bom contexto para o uso da trombeta no Novo Testamento. Antes do nascimento de Jesus, Israel usava 2 tipos básicos de trombeta. Eram instrumentos longos de metal e o chifre de carneiro, que era o shofar. Já deve ter ouvido falar a respeito disso. O Novo Testamento usa a mesma palavra para traduzir os 2 tipos. Estes são alguns usos comuns da trombeta no Antigo Testamento. Números capítulo 10, versículo 9 e Juízes 3, versículo 27, chamando as tropas para a batalha. Paulo vai empregar essa figura em 1 Coríntios 14, 8. Então você dá uma lida em 1 Coríntios 14, 8, que você vai perceber como Paulo usa o natural como símbolo do que é espiritual. Os sacerdotes tocaram trombetas quando ocorreu a destruição de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 16. Perceba que foi tocada uma trombeta no mundo natural e algo foi movido no mundo espiritual ao ponto de derrubar as muralhas. Ou seja, não foi um simples toque de som, não foi questão da física ou da lógica ou de ciência. Houve um mover no mundo espiritual que abalou o mundo natural. Então sempre o mundo espiritual ele vai ter um poder muito maior e é um resultado final daquilo que é natural. Por quê? Porque o mundo espiritual foi criado primeiro. O mundo espiritual na realidade, o que deveria ser uma coisa só, mas por causa do pecado houve essa separação. Então quando Deus destitui Adão e Eva do Jardim do Éden e coloca anjos lá, o que está acontecendo ali em Gênesis 3? Está ali acontecendo a divisão entre natural e espiritual que não havia antes. Então essa separação entre natural e espiritual só acontece por causa do pecado. Então a gente supervalorizar o que é natural, o que é o corpo, é um erro nosso. A gente deve supervalorizar o que é espiritual. E aí o nosso corpo e o que é natural, a gente vai caminhar como reflexo e consequência do nosso tratamento no espiritual. E na realidade, inconscientemente, muita gente faz assim. Por que muita gente se envolve demais com prostituição, com mentiras, com lascívia, com pederastia, com esses aspectos sexuais? Porque na realidade a pessoa está tratando o mundo espiritual
de uma maneira muito inferiorizada. Então acaba tendo a tendência de valorizar demais o mundo natural. Importante a associação no Antigo Testamento das trombetas com a teofania. O que é a teofania? É a manifestação de Deus. No Antigo Testamento a gente vê muitas manifestações, aparições de Deus, Deus mostrando o mundo espiritual para o povo entender que tudo na vida não era só o que eles viam, não era só o natural. Então, para Deus mostrar que existia algo espiritual, que existia um mundo espiritual, ocorriam as teofanias, que era a manifestação visível para que os homens pudessem ver o que estava acontecendo no espiritual. Por exemplo, quando Moisés e o povo de Israel se encontraram com Deus no Sinai, foi ouvido um toque de trombeta. Êxodo 19, 16. Êxodo 19, 16. Um ritual de toques de trombeta no primeiro dia do 7º mês do calendário judaico inaugurava um mês sagrado, que incluía o dia da expiação e a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Está lá em Números 29, a partir do versículo 1. Então, Números 29, a partir do versículo 1, vai falar desse toque de trombeta que inaugurava esse mês festivo para o povo de Israel. A trombeta no Novo Testamento ela está conectada, e a gente vai ver isso em Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, com a aparição de Deus ao mundo no final da história. Então, Deus vai dando os sinais, Deus vai dando os anúncios. É importante a gente entender que o que começa a acontecer aqui agora nas trombetas, a gente vai vendo uma graduação mais complicada e mais feroz da ação de Deus. A gente vai começar a ver, né, quando você está falando de terça parte, você está falando de mais gente do que a quarta parte. Então, a terça parte você está atingindo mais pessoas do que a quarta parte. Se a gente entender que aqui nas trombetas, a Igreja de Deus, né, se a gente pensar dessa forma, que a Igreja de Cristo não vai estar presente aqui nesse momento das trombetas, a gente está reduzindo a quantidade total da população, e isso faz com que a terça parte se torne atinja um número de pessoas muito maior do que as quartas partes, vamos dizer assim, dos selos. Então, o que a gente precisa entender é que nas trombetas a consequência está sendo muito mais ampla e está atingindo muito mais pessoas. A gente vai ver essas questões antecipadas do final dos tempos, por exemplo, em Isaías 27, 13, Zacarias 9, 14. Então a gente vai ver esses anúncios aí. De modo semelhante, as 7 trombetas de Apocalipse, que vão do 8 ao 11, servem para advertir o povo da terra e anunciam a vinda do reino de Deus. Os paralelos com as 7 trombetas na queda de Jericó são impressionantes à luz do colapso da grande cidade de Apocalipse 11, 13. Ou seja, o que aconteceu na história, lá em Jericó, toda aquela coisa lá que o pessoal fala assim, que loucura, né? Mas que povo maluco, ficar dando volta, ficar tocando trombeta, que coisa louca. Aquilo era um anúncio, Deus estava mostrando no mundo natural o que aconteceria no mundo espiritual. E por que a gente está falando isso? Não vai ter tempo para a gente ler todos esses textos. Volta aí, anota os textos que eu fui falando, vai lendo com calma esses textos. Leia também Êxodo 7, a partir do 19, e Êxodo 9, a partir do 22. Êxodo 7, a partir do 19, e Êxodo 9, a partir do 22. Que você vai ver essa questão desses flagelos. Saraiva aqui é granizo, é pedra, e fogo de mistura com sangue. Ou seja, é um sofrimento, uma angústia tão grande que vai estar acontecendo no povo, que vai atingir, vai trazer um sofrimento, vai trazer uma dor muito grande no mundo material. Isso é um simbolismo do que pode acontecer no espiritual. A grande questão que tem que ficar para a gente queridos, a gente já viu muita coisa disso aqui na história. A gente já viu catástrofes e pandemias e situações. Se você não viu, está registrado na história. A Bíblia traz relatos de coisas que acontecem no mundo natural. Então, por que, querido, que diante de tantas coisas que a gente já viu acontecer, a gente não se arrepende
e a gente não entrega a nossa alma ao Senhor, e a gente não entende que a gente precisa estar apegado àquele que pode fazer sofrer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. A gente se preocupa demais com o corpo e a gente se esquece que se a gente não se arrepender, se a gente não lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, como a gente falou aí no início do capítulo 7, como a gente falou no capítulo 6, como a gente falou nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a gente falou isso diversas vezes, questão das vestes brancas. Assista o vídeo aí onde está inserido o versículo 9 de Apocalipse 7, procura aí no vídeo, Apocalipse 7, vê qual o vídeo que está relacionado ali ao versículo 9, assista aí o vídeo correspondente a Apocalipse 6, versículo 11, então Apocalipse 6, 11 e 7, 9, procura aí o vídeo que a gente fala das vestiduras brancas, a gente fala do sacrifício do Cordeiro. Por que a gente olha para a história? A sabedoria, querido, é a gente enxergar as coisas e a gente não precisar passar por isso. E a gente não precisar sofrer. E a gente entender, querido, que mais do que uma dor no corpo, pior do que a dor no corpo, é sentir uma dor no corpo e na alma. A gente precisa se render a Jesus Cristo. A gente precisa salvar a nossa alma e salvar o nosso corpo para a eternidade. Porque se a gente olha para isso aqui e fala, meu Deus, mas quanto sofrimento, quanta gente vai estar sofrendo, querido, é um sofrimento que vai durar um tempo, vai ser uma rajada, vai ser um toque de trombeta, vai ser um jogar. Agora você imagina esse sofrimento aqui de saraiva, de granizo, de fogo, de sangue, para toda a eternidade, sem fim. Então Mateus 10, 28, não tira isso da tua mente. Se você não quer que o sofrimento dure para sempre, a gente precisa aceitar a Jesus. E se você entende que o que a gente está falando aqui, como a gente falou lá no primeiro vídeo correspondente ao capítulo 6 de Apocalipse, e a gente falou no primeiro vídeo de Apocalipse aqui, logo no primeiro vídeo, o livro do Apocalipse, a gente não está falando de possibilidades ou probabilidade, a gente está falando de uma realidade. É futura, mas não deixa de ser realidade. Isso vai acontecer. Que despertamento isso traz em você? Eu vou te dizer, querido, vou te dar um conselho. Não adianta você querer ficar revoltadinho, não adianta você querer se voltar contra Deus, não adianta você querer lutar contra Deus. Encara a realidade e muda de vida. Entenda e aceite assim, eu não quero, se há um sofrimento, se isso aqui sofre o corpo, eu não quero que para toda a eternidade o meu corpo e a minha alma sofram. Essa é a conclusão que você tem que chegar. Você tem que entender assim, meu Deus, eu não posso permitir que um sofrimento no corpo dure para a eternidade. Eu preciso aceitar a Jesus Cristo quanto antes. Então é tempo, querido, de você voltar à tua vida. É tempo de você sacrificar o teu Isaac. É tempo de você pegar aquilo que você considera como mais importante, mas que está dentro do mundo natural, e o mundo natural vai sofrer angústias. Não permita que as angústias do mundo natural se estiquem para toda a eternidade no mundo espiritual. Entenda, querido, que o mundo espiritual ele é maior do que o natural. Então o que a gente vai começar a ver aqui no toque de trombeta, e o versículo 7 vai terminar dizendo, foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde, atacando a terra, que a gente vai ver que depois vai vir o mar, a água fresca, tem uma diferenciação aí que a gente vai ver, e o céu, o firmamento. São as 4 primeiras trombetas. E depois, porque são muito semelhantes essas 4 trombetas com as 4 primeiras taças lá de Apocalipse capítulo 16. E aí depois a gente vai ver o restante das outras trombetas e fica com a gente aí até os próximos vídeos. Mas saia desse vídeo entendendo, querido, que nenhum sofrimento que você possa ver, já ter visto, ou que ainda possa ver, que você possa estar vendo, já ter visto, ou que ainda possa ver no mundo natural, não se compara ao que está descrito em Mateus 10, 28, a eternidade. Aqui, todo esse sofrimento no corpo e na alma não tenha fim, fique para toda a eternidade. Então é tempo, querido, da gente reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e salvar o nosso corpo e a nossa alma. Você tem a chance de salvar, você tem a chance de evitar esse sofrimento, você tem a chance de evitar o sofrimento para você e para aqueles a quem você ama. Fale de Jesus, querido, avise do final dos tempos, porque Jesus já avisou há 2000 anos atrás e ainda assim tem muita gente que não está dando atenção. Será que é você?
Comece a dar atenção. O tempo é agora de você começar a dar atenção. E Deus já deu sinais. A gente precisa entender os sinais. Deus já deu sinais de que tudo isso aqui é possível e real. Reconheça o Senhor Jesus, querido, e que Ele te abençoe, te guarde, te proteja para todo sempre. Amém.